Olá, para quem está aí na jornada de montar a árvore genealógica italiana, pode até parecer uma loucura, né? Começar olhando 2000 anos para trás. Mas acredite, o segredo para desvendar a história da própria família passa sim por entender o Império Romano e tudo o que aconteceu depois. Então, bora mergulhar nessa história. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? Por que a história antiga é tão importante para encontrar um bisavô que emigrou, sei lá, em 1900? A resposta... Bom, a resposta está na forma como a identidade das pessoas e os registros foram moldados ao longo de séculos. Isso transforma a pesquisa genealógica numa verdadeira investigação histórica. A primeira parte da nossa investigação nos leva de volta para a única época em quase 2 milênios em que a Península Italiana foi uma coisa só, unificada. Vamos dar uma olhada em como tudo começou lá na fundação romana. Agora, olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, a península antes de Roma. Era uma colcha de retalhos, um mosaico de tribos e povos diferentes. Do outro lado, o resultado da expansão romana. É uma transformação impressionante, né? A gente sai daquela fragmentação toda para uma unidade territorial gigantesca. E aqui está o ponto-chave. Roma não foi lá e apenas conquistou. Ela unificou de verdade. O latim se tornou a língua comum, a lei romana valia de norte a sul e as estradas conectavam tudo. A ideia de uma Itália unida nasceu ali. Mas, como a gente vai ver, essa união não durou para sempre. E o mais legal é que essa herança romana está viva até hoje. É só olhar os nomes das cidades. Milão, antes era Mediolano. Nápoles, era Neápolis. Florença, Florentia. Os nomes que a gente conhece hoje são ecos diretos daquele período de unidade, quase como um lembrete físico daquela fundação romana. E agora? Bom, agora a história dá uma viada daquelas. Depois da queda de Roma, aquela unidade toda, se desfez. E por mais de 1300 anos, o conceito de um país chamado Itália simplesmente não existiu. Vamos dar um salto no tempo. Olha esse mapa. Do ano 1000. Cadê aquela unidade romana? Sumiu. O que a gente vê aqui é basicamente um campo de batalha de reinos rivais. Lombardos no norte, o poder papal ali no meio, influências bizantinas e árabes no sul. Agora, vamos pular mais um pouco, quase 500 anos para frente, para 1494. A situação mudou, claro, mas a divisão continua firme e forte. Agora temos cidades-estados superpoderosas, tipo Veneza e Florença, o reino de Nápoles dominando o sul, cada uma com seu próprio governo, sua própria cultura e até seu próprio exército. E aqui estamos em 1789, bem na portinha da Era Moderna. E o cenário continua sendo um quebra-cabeça de ducados, reinos e estados. A mensagem dessa sequência de mapas é bem clara. Por mais de 1300 anos, não havia um governo central, um arquivo nacional ou uma identidade italiana unificada. Certo. Agora vamos conectar toda essa história com o que realmente importa, encontrar os antepassados. Porque essa longa história de divisão é a chave mais importante de todas para destravar os registros da família. E aqui vem a grande revelação, a ideia que muda tudo na pesquisa. Um antepassado, ao deixar a península no século XIX, não se via como italiano. A identidade deles era regional. A lealdade era com o seu reino, com a sua cidade, com o seu dialeto local. Eram sicilianos, napolitanos, toscanos. A Itália, como país unificado, era um conceito muito novo ou, em muitos casos, nem existia ainda quando eles emigraram. Então, o pulo do gato é este. Todos os registros importantes, nascimento, casamento, óbito, não eram mantidos por um governo italiano. Eles eram criados e arquivados por esses estados independentes. Ou seja, procurarem um arquivo nacional para o período errado é literalmente procurar no lugar errado. Com esse entendimento, agora sim é possível traçar um novo mapa, um caminho muito mais claro e eficaz para encontrar as informações sobre a família. O processo fica bem lógico. Primeiro, descobrir a cidade ou a vila exata de origem. Segundo, pesquisar qual entidade política governava aquela cidade naquela época específica. Era o Reino das Duas Sicílias, o Grão-Ducado da Toscana? E terceiro, direcionar a busca para os arquivos daquele estado. É lá que os documentos vão estar. No fim das contas, a busca por um antepassado italiano é, na verdade, uma busca pela história de um reino ou república que talvez nem exista mais. Não é só encontrar nomes e datas, mas sim descobrir um mundo e uma identidade. E aí fica a verdadeira pergunta: qual história o mapa da sua família tem para contar?